se põe de pé para nós orar ao Senhor e também poder receber ao nosso preleitor da noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez entre em tua presença, através de oração, para te agradecer, para te louvar por tudo que tu tem feito, Senhor, a esta casa, a este povo, a qual aqui se encontra. Meu Deus, eu te apresento também, Pai, todo dizimista, ofertante, ó Deus, da tua casa, que tu possa de maneira grandiosa, Pai, abrir as portas para abençoar teu povo, Senhor, aquele que não pôde dizimar na Abriaçópia, nesta noite, ó Pai, que tu possa, Senhor, conceder condição, que tu possa assim, Senhor, abrir as portas, se possível, daquilo que ele nem imagina, porque, Senhor, nós temos que ser fiel à tua casa, fiel a ti, ó Pai. Então, Senhor, abençoa todo dizimista e ofertante, em nome de Jesus. Deus, eu te apresento o nosso presbítero Jackson, ó Pai, em tuas mãos, que tu possa, Senhor, conduzir ele, ó Deus, nesta noite, que não somente ele, Senhor, mas que o teu Espírito, Senhor, use ele como nunca usou antes. Deus, toma ele em tuas mãos, abençoa para a glória e honra do teu nome, eu te peço e te agradeço, e palma para Jesus, palma para Jesus, porque ele é fiel e poderoso. Louvado seja Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou alegre com Jesus e por essa rica oportunidade que Deus me concedeu em estar dividindo com a igreja aquilo que Ele falou ao meu coração. Eu confesso para a igreja que Deus me deu essa palavra alguns dias atrás, e antes de eu trazer para a igreja, ela falou muito comigo, muito. E eu achei que um dia eu poderia pregá-la em algum lugar, e Deus hoje, através aqui na Santa Ceia, Deus me disse que hoje era o dia dessa mensagem. Existe culto em nossas vidas que é libertador, e essa ceia, ela foi diferenciada. Para o irmão Jackson, ela foi diferente, porque eu lembro que quando eu era menino, eu era criança, muito jovem ainda, eu congregava na Assembleia de Deus, ali no CSU, e eu lembro que toda a ceia era muito comum, as pessoas carregarem lenço. Eu já tinha ouvido falar isso aqui, por algumas pessoas, mas eu vivenciei isso, porque era muito natural, um culto de Santa Ceia, através da palavra, você se derramar, você chorar, e hoje aqui não foi diferente. O irmão Jackson aqui chorava do início ao fim, porque hoje foi algo extraordinário, foi diferente. Quem nunca viu um testemunho de ressurreição, quem nunca ouviu? E hoje o pastor aqui trouxe uma mensagem tão simples, um testemunho tão simples, mas aquilo para a minha vida foi libertador. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 4, e eu quero começar pelo final. Jó, capítulo 42, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Louvado seja Deus. Ajuda o teu irmão que tem dificuldade de encontrar, para que nós possamos compartilhar a palavra juntos. Louvado seja Deus. Todos a encontraram? Jó 42, versículo 5. Ainda tem algumas pessoas procurando, para que possa acompanhar a leitura. Amém? 42, 5 diz assim: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Amém. Pode sentar. Santo Deus e eterno Pai, Pai querido e amado, eu não estou, Deus, invalidando a oração do teu filho que já foi feita, não, Senhor. Simplesmente, Deus, eu estou acrescentando, porque eu reconheço, Deus, que sem a ajuda do teu Espírito Santo, sem a tua presença, Deus, nada eu posso fazer. Esta oração, Deus, é simplesmente um acréscimo para que o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
possa me ajudar e trazer a tua revelação. E que esta palavra, Deus, chegue ao coração endereçado nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Então, igreja, quando eu cheguei aqui pela manhã, assim que eu pisei os pés na igreja, Deus me mostrou algo. E eu achei que eu poderia falar esse algo enquanto tinha o culto da ceia. Mas Deus estava aguardando um momento oportuno. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Mesmo livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Amém? Eu quero aqui só trazer uma prévia, só algumas características de quem era Jó. Amém? Versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas, 1000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a teu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Seus filhos costumavam visitando uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquete, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem. Por meio dos rituais de purificação, Jó levantava-se ao romper da aurora, do amanhecer, e oferecia holocausto, isto é, sacrifício, completamente queimá-los, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado ainda que no interno de cada um, e assim blasfemavam contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Amém? Então é uma história muito conhecida da igreja. Algumas traduções vai dizer que Jó, ele relatou: eu tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então Jó foi um homem que era o homem mais rico da sua época. A própria Bíblia vai dizer, se você continuar lendo o texto, que Deus não conseguia ver nenhum homem como Jó aqui na terra. Ele é um homem diferenciado entre toda a terra. A Bíblia usa o termo toda a terra. Então era um homem que tinha uma vida comum, talvez como a minha e a sua. Jó não tinha privações. Jó era um homem que ele não tinha um poder aquisitivo pequeno, ele não sabia o que era dificuldade, até porque ele louvava e honrava o Senhor, porque ele sabia que existia um Deus que era a providência de todas as coisas. Talvez ele cresceu ouvindo, dizendo: olha, ame ao Senhor, ame a Deus, porque era uma coisa de costume. Se você analisar a sua vida direitinho, você vai ver que você que não nasceu num lar evangélico, você vai saber que você acredita em Deus não é porque você viu Deus, é porque te ensinaram que Deus é bom. E você cresceu assim. E nisso se torna uma pessoa crente de uma forma involuntária, de uma forma indireta. Como a gente usa o termo quando eu era jovem, aquele termo que a pessoa pergunta assim: você é crente? Aí outros dizem: não, eu sou católico. Agora, não praticante, ou seja, você conhece a Deus, você sabe o que é Jesus, mas não segue a Ele, por isso você não é um cristão. Ser crente não é ser cristão. Cristão é todo aquele que segue ao Senhor, segue os seus mandamentos, segue o que Jesus está dizendo. Isso é ser cristão.
E Jó, diferente disso, ele servia a Deus nunca porque ele tinha uma presença real de Deus, é porque ele cresceu ouvindo falar. E nesse meio, apesar dele não ter nenhum problema financeiro, ele tem uma vida próspera, filhos, aonde os seus filhos viviam uma vida comum, talvez como os meus e os seus, que marcavam festa, ou combinavam encontros. E a Bíblia diz que, acabamos de ler, que ele diz, olha, hoje a festa é na casa do irmão A, convida o irmão B e o C, e vamos comemorar. Assim era. E Jó, por ser um homem justo, um homem que era temente a Deus, o que é que ele fazia? Assim que terminava os comes e bebe, a festa na casa dos seus filhos, ele dizia, vamos sacrificar. Ele levava o sacrifício porque talvez um dos meus filhos tenha pecado contra Deus. Olha o que é que ele está dizendo. Talvez, ele não disse que o filho pecou. Ele diz, talvez um dos meus filhos tenha pecado, ou talvez blasfemado contra o Senhor em seu coração. Ou seja, Jó já estava muito além de muitos homens daquela época. Porque para Jó, se nós estudarmos a Bíblia, você vai ver que o pecado que Deus era contra os homens eram pecados consumados, eram pecados com testemunha. Vou te dar um exemplo. A mulher adúltera foi pega no ato de adultério e foi levada até Jesus para ser julgada. Ou seja, os pecados tinham que ser com testemunhas. E muitos acham que por causa da graça de Jesus hoje, essa coisa de ser crente ficou fácil. Vou te falar, e vou logo lhe dar uma luz. Apertou o cinto muito mais. Porque antes, quando Jesus ainda não havia na terra, o que é que acontecia? O ladrão tinha que ser pego em ato. A mulher tinha que ser pego ali na hora. Tem testemunha? Não tem não, então não posso julgar. Só que Jesus veio e apertou o negócio e disse, olha, se tu pensar, desejar uma mulher, tu já adulterou com ela em teu coração. Ou seja, servir Jesus ficou muito mais apertado do que essa porta da graça larga que estão pregando por aí. Não precisa mais você consumir o ato, basta você pensar. Basta você desejar em seu coração. Assim fazia Jó. Se por um acaso meus filhos blasfemou contra Deus em seu coração, ou seja, ele já sacrificava. E aí agora conta a história, não vou entrar em detalhes, porque são 43 capítulos. Ele agora segue a história, segue o barco. Só que Jó era um homem comum, sujeito às mesmas tentações que eu e você podemos passar. A Bíblia diz que em uma dessas festas que o seu filho primogênito, se eu não estiver errado, fez, convidou, e estava lá comendo e bebendo vinho, e a Bíblia diz que veio um vento, derrubou toda a casa por cima dos seus filhos e sobrou um. E veio trazer, olha só o que é que o texto diz, veio trazer a nova, olha que novidade. Veio trazer a Jó e dizer, olha, os seus filhos morreram. Jó, veio outro, não sei de onde, matou seus bois, ou seja, era uma tragédia atrás da outra. Isso tudo em seguida. O que eu quero dizer para você nessa noite, que talvez o que você acha que perdeu, ou o que você acha que está perdendo, não é para você fugir do Senhor, talvez seja para lhe aproximar de Deus. Talvez o que você esteja passando agora, esse choro que você derramou hoje, ou que você está sem saber o que fazer, não é para te afastar do Senhor, não é para colocar Deus contra a parede e dizer, por quê? A Bíblia vai dizer que a chuva que dá no quintal do ímpio é a mesma que dá no quintal do justo, porém a consequência é diferente. Talvez o ímpio, uma hora dessa, está chorando porque caiu a casa e morreu toda a sua parentela. Mas você, como homem justo, a chuva só fez alagar, só fez inundar. Você só está arrastando os móveis e tirando a poeira, a sujeira que ficou dentro da tua casa. Assim, diferente de Jó. A Bíblia diz que Jó agora perde tudo, rasga suas vestes diante de Deus, vira um homem leproso no meio da rua,
Um homem que é famoso pela sua riqueza, conhecido no seu lugar, e agora começa a estar no meio da cidade como um mendigo qualquer, como uma pessoa qualquer, e a Bíblia diz que 3 amigos dele souberam do que estava acontecendo, de lugares distantes, e a Bíblia diz que eles combinaram entre si, disse, vamos lá visitar aquele homem, ver como é que ele se encontra. A Bíblia diz que seus amigos de longe, quando viram, não acreditaram, porque Jó estava quase irreconhecível. A Bíblia diz que seus amigos, quando reconhecem que era Jó, sem dizer uma única palavra, começa a se compadecer de Jó e senta com Jó ali e fica 7 dias, uma semana, sem silêncio, sem dizer absolutamente nada. A Bíblia diz que agora ele diz, ó Jó, não vou mentir para você não, velho. Esse barril aí não é para mim não. Vê com o Senhor o que foi que tu fez, macho, e resolve aí teu problema aí, porque eu vou dar linha. Tem 7 dias aqui, eu só estou vendo tu. Imagine você conhecer uma pessoa, nós podemos testemunhar, eu conheço pessoas assim, que ontem era alguma coisa e hoje não é nada. Pessoas que ontem achavam que tinham, e hoje não tem nada. E nessa noite talvez o que você esteja perdendo, ou o que você vai perder, não é para te levar para longe, é para te trazer para perto. Existem percas na nossa vida que é para nos atrair. Tem coisas que ela cai e rola para longe, tem coisas que ela cai e traz você para perto. Você tem que entender isso. A Bíblia diz que Jó começa lá para frente, decorrer do versículo 3, 4 a seguir, ele começa a reclamar. Começa a trazer as queixas. A Bíblia diz que talvez eu, irmão Jackson, não é a Bíblia que diz, sou eu que estou dizendo, como conjectura minha, entendimento meu, para depois não sair por aí, o pastor pregou, o irmão pregou. Não. Talvez esse homem agora entre num ato de depressão, porque todo mundo que fica triste, isolado, não se conforma com as coisas, ele perde a sua própria morte. E a Bíblia diz que agora Jó começa a chegar para Deus e contestar, diz, Senhor, se tu já sabia de tudo isso que ia acontecer, porque o Senhor é grande, sabe do dia de hoje, de amanhã, por que não me matou logo? Por que não me deixou morrer como um filho abortivo? Ou talvez hoje eu estivesse perto de alguns reis que construíram mansões, prédios, apartamentos, seja lá o que for, eu estaria com eles enterrados no meio dos escombros. A Bíblia diz que ele começa a se arrepender do seu nascimento, ou seja, por que não rasgou o meu registro? Já desejou Deus ter apagado a história dele, porque ele agora entra em um problema, que até aí ele não entendeu, não é para ele ir para longe, é para ele vir para perto. A sua perca, bota isso no teu coração, a sua perca não é para te distanciar. Tem uma palavra para o coração endereçado, o teu filho que está indo para longe, não é para te afastar, é para te trazer para perto. A Bíblia diz que Jó começa a reclamar, a fazer reclamações, a questionar o Senhor, mas o Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que ele agora começa até a falar dos próprios amigos. Talvez gere no coração de Jó, a Bíblia não relata claramente, mas a dor no seu coração, e a Bíblia diz que agora Jó começa a pedir perdão ao Senhor, e Jó começa a liberar o perdão, e só assim agora Deus começa a mudar a história de Jó, começa a mudar a sua história, quando ele começa a orar pelos seus amigos. Talvez a sua história ainda não mudou, porque Deus fala de perdão da hora que começa o culto à hora que termina. E talvez essa palavra perdão tenha soado aos seus ouvidos há muitos anos, mas ainda assim você reluta a liberar esse perdão. Tem coisas na sua vida que ainda não mudou porque você não perdoou, porque você ainda não liberou o seu perdão. Existem pessoas na sua vida que estão te mantendo distante de Deus. Tem bênçãos na nossa vida que ela ainda não caiu, porque pessoas que estão ao nosso redor estão nos fazendo mal. Lembra de Abraão e Ló? A Bíblia diz que depois que eles se separaram, logo em seguida Deus diz,
Assim que Ló foi embora, a bênção do Senhor desceu sobre a vida de Abraão. Existem separações, existem pessoas que Deus está levando para distante, existe perca em nossa vida que não é para afastar, é para atrair. Então Jó agora, quando ele começa a questionar a Deus, começa a murmurar, aí Deus diz assim no versículo 40, a partir do versículo 6, e ele diz assim: então no meio do redemoinho o Senhor dirigiu a palavra a Jó. Ou seja, Deus começa a falar com Jó no meio da tempestade, no meio de um problema que aos olhos do homem não tem mais solução, não tem mais como resolver. A Bíblia diz que agora Deus começa a apresentar a Jó e ele já ouviu o questionamento, mas Jó chega ao ponto de querer morrer, de querer que Deus apague a sua história, e Deus diz para ele: onde é que tu estava, Jó? Quando eu fiz todas as coisas, quando eu fiz o firmamento, quando eu fiz tudo que existe hoje, eu estou resumindo, onde é que você estava? Nós temos que entender que o poderoso aqui é Deus, que Ele faz como Ele quer, as coisas acontecem como Ele quer. Se o seu projeto não está indo à frente, não fica triste, porque às vezes tem projeto que é o nosso desejo, não é o desejo de Deus. Existem coisas que nós desejamos tanto, mas nós desejamos, não é que Deus não vai te conceder esse desejo, mas o momento do desejo talvez não seja agora. Talvez você não esteja preparado para receber algo. Deus primeiro quer te preparar para depois te entregar. Porque existem coisas que quando nós recebemos, nós nos afastamos. E esse questionamento, por isso que eu disse que essa palavra, antes de eu trazer para a igreja, ela falou muito ao meu coração. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele testemunhou a vida de Jó. A Bíblia diz que Deus chamou os anjos, fez um concílio, ou seja, uma reunião, a minha tradução diz assim, e no concílio, Deus chama os seus anjos, ou seja, em uma reunião com os anjos, Deus convoca o céu para poder testemunhar Jó, e diz: olha lá, meu servo, íntegro, reto, se afasta do mal. E quando eu estava comendo esse texto, meditando, Deus falou no meu coração: se eu quisesse testemunhar de você hoje, o que é que eu testemunharia? Estou falando o que a Bíblia falou comigo, mas eu estou dividindo com a igreja. Se Deus fosse testemunhar hoje a sua vida, qual seria o seu testemunho? Porque aqui ele teve o privilégio de parar o céu e dizer: olha o meu servo Jó. Será que Deus vai parar o céu para tirar o seu testemunho hoje? O que seria hoje o meu testemunho diante do Senhor? Quem sou eu? Porque a Bíblia diz que o diabo logo se apresenta, fica prestando atenção na conversa, e diz também: o Senhor rodeia ele de tantos bens, está tão protegido. E em outras palavras, a minha conjectura, talvez o diabo dissesse: dessa forma até eu te serviria, cercado do jeito que eu vejo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o que você acha que está perdendo aí, não seja uma perca qualquer, seja uma perca mandada por Deus, para trazer você para perto. Existem coisas que é para aumentar a nossa fé. Existe coisa que é para criar uma dependência literal de Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Talvez agora com as suas forças, porque Deus fala isso para Jó, com a força do seu braço. Ele compara a força de Jó com o rinoceronte. O que você poderia fazer? Porque o rinoceronte, simplesmente com a faca afiada, uma espada afiada, e você faria o quê com o seu braço forte? Existem coisas que não é a medicina que vai fazer, é Deus que vai fazer. A questão é você entender que é Deus que vai trabalhar nesse negócio. A medicina não vai saber. A prova disso é que Deus hoje testemunhou mais uma vez aqui que Ele ainda ressuscita. O pastor foi ressuscitado, ou quem não acredita?
O pastor foi ressuscitado. O pastor confundiu a medicina. Vocês ouviram hoje aqui pela manhã, chamou os parentes, ó, chama aí e avisa que agora já foi. Estavam chorando. Deus ainda está fazendo milagre. Ainda está ressuscitando. Mas o maior milagre que Ele pode fazer nas nossas vidas é a nossa salvação. Por isso que Jesus disse, olha, se um olho faz pecar, arranca, se o braço faz pecar, arranca, porque é melhor ir faltando uma parte do corpo para o céu do que o corpo todo para o inferno. Deus está falando conosco nessa noite. Está falando de percas significativas, percas que aumentam a nossa fé, percas que traz nós para perto do Senhor. E a Bíblia diz, depois que Deus respondeu a Jó, que Jó obteve suas respostas, que Jó ora pelos seus amigos, que as bênçãos do Senhor, ele aí vem no capítulo 42, versículo 5, que nós acabamos de ler, ele diz, Senhor, depois de um problema desse, de uma turbulência dessa, hoje eu aprendi que eu só cria no Senhor porque eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Olha, tem coisa que Deus vai fazer, que é para a gente ver o que muita gente não viu. E a Bíblia diz que, a partir do capítulo 42, versículo 12, a história de Jó muda. Que diz assim, a partir do versículo 12: assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Jó colocou o nome de suas filhas, vocês podem ler aí. E em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas do que as filhas de Jó. E seu pai repartiu generosamente a herança entre elas e seus irmãos. A perca que você acha que está tendo hoje, ou que você acha que vai perder, Deus vai te restituir 2 vezes mais. Ela vai te dar em dobro. Ela vai dobrar as nossas percas, desde que essas percas, Deus esteja no meio dela. Porque tem perca que é minha e sua. Nem tudo é Deus. Tem coisa que nós jogamos fora. Amém? E que Deus abençoe. Até aqui falou o Senhor. Como todos já me conhecem, o irmão Jacques é rápido. E que Deus continue abençoando. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas eu quero assim perguntar à igreja. O irmão Jacques aqui conhece praticamente 100% das pessoas que estão aqui, ou 99%. Mas eu não conheço o seu coração. Eu não sei o que você está passando. Mas eu estou aqui em nome de um que conhece. Em nome de um que pode, que sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Talvez você esteja aqui nessa noite cultuando. E talvez você esteja aqui, mas o seu pensamento está distante. Talvez você esteja agora lamentando ou questionando a perca. E você talvez sente agora que Deus está longe de você. Mas na verdade é você que está longe dele. E se você está se sentindo assim, pode vir à frente que nós vamos orar pela sua vida nesta noite. E também se tem alguém em nosso meio que ainda não fez uma aliança com Cristo, ou quer renovar esta aliança, essa é a oportunidade. Deus hoje concedeu mais uma oportunidade de você estar reatando ou fazendo uma aliança com o Senhor. Tem alguém em nosso meio que quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite? Mas se não tem, que Deus continue abençoando. E assim, eu quero agradecer a minha rica oportunidade. O pastor vai estar fazendo essa oração. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor.